Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Diógenes e eu estou aqui novamente com mais um vídeo sobre Forex. Bom, no vídeo anterior nós vimos um tipo de formação de triângulos, que é aquela formação em que o suporte é composto por uma linha horizontal. Conforme eu disse para vocês, nesse tipo de formação, em que o suporte é uma linha horizontal, é bastante comum em tendência de queda, certo? Pois o preço vai formando, vai criando pressão, vai colocando pressão nesse nível aqui exato de até que uma hora ele rompe. Nesse tipo de triângulo, certo? Que nós vimos no vídeo anterior, é bastante comum a gente ver o rompimento da parte de baixo, ok? Eu não negocio desse jeito, falo assim, já que eu estou vendo esse tipo de formação no preço, então agora eu vou negociar desse jeito, vou vender aqui, porque é provável que caia. Não, eu não negocio desse jeito, eu espero o triângulo romper, principalmente na direção da tendência. Eu espero que o triângulo rompa sempre na direção da tendência. Se ele romper na direção contrária à tendência, eu particularmente não tomo os trades, deixo passar, espero por uma outra oportunidade que se apresente, que eu realmente possa aproveitar a oportunidade seguindo o meu sistema, certo? Nesse vídeo nós vamos ver exatamente o oposto, o tipo de formação de triângulo, em que o preço forma a resistência formada por uma linha horizontal e o suporte é formado por uma linha ascendente, que o preço vai criando pressão no nível superior. Também, como a gente pode ver já nesse primeiro exemplo aqui no NZD USD, é bastante comum a gente, a gente ver esse tipo de formação em qualquer tipo em qualquer gráfico, certo? Bom, se vocês viram o vídeo anterior, é provável que vocês tenham identificado que eu usei o mesmo gráfico aqui, ó. A gente tem também um triângulo de queda, exatamente nessa parte, certo? Isso que é interessante a gente ver, porque o preço, ele vai às vezes de uma formação de um padrão de congestão para outro. A gente saiu de um triângulo aqui, olha só, a gente saiu de um triângulo aqui, bem definido, certo? E entrou exatamente em outro triângulo aqui, ó. A gente saiu desse triângulo aqui em que a resistência forma uma linha horizontal e o suporte forma uma linha ascendente e entrou nesse triângulo em que a resistência forma uma linha descendente e o suporte forma uma linha horizontal do preço, ok? Mas nós já vimos essa formação, vamos ver essa aqui então agora. Bom, o conceito é exatamente a mesma coisa, só que aplicado de maneira inversa, ok? É o oposto. Aqui nós temos uma linha ascendente em que o preço vai subindo, vai tocando aqui e vai subindo. O triângulo, conforme eu já disse para vocês, é um tipo de formação de congestionamento, de congestão do preço, em que o preço fica preso entre uma linha de suporte e uma linha de resistência. Suporte, resistência, suporte, até que uma hora ele rompe um dos lados desse triângulo, e geralmente o que acontece na maioria das vezes é que esse triângulo, o movimento seguinte aconteça na direção do rompimento do triângulo, certo? Bom, nós temos aqui então esse triângulo, uma formação muito bonita. O principal de tudo acontece dentro da zona de suporte e resistência dinâmico, mostrando para mim que o preço realmente pode romper na direção da principal da tendência. Eu disse para vocês que esse tipo de formação do triângulo é comum em uma tendência de alta, mas aqui ele acontece uma tendência de baixa, certo? O que acontece? O preço vai construindo uma pressão em cima do nível que está horizontal. Nesse caso, o rompimento acontece para baixo, ok? Exatamente para mostrar para vocês que nem tudo, não existe um setup ou uma formação perfeita que vai funcionar 100% das vezes. Lembrando a vocês que o mercado é constituído de pessoas e as pessoas nem sempre agem ou se comportam da maneira esperada, ok? Então nós temos esse tipo de formação aqui que é bastante comum. O que eu espero negociar dentro desse triângulo? Eu espero o rompimento na direção da tendência. Se o rompimento vier e acontecer para cima, romper esse nível de resistência aqui, eu cancelo tudo,
fecho o gráfico e vou embora, ok? Ou então procuro um outro gráfico, um outro time frame que eu possa negociar seguindo as minhas regras do meu trading system. Basicamente, a mesma ideia do outro sistema de triângulo que eu mostrei para vocês, em que o preço vai criando pressão, vai criando, pesando em cima de uma linha horizontal. Okay? Esse tipo de triângulo aqui é bastante comum em formações em tendências de queda. Esse tipo de triângulo é bastante comum em tendência de alta. Isso não quer dizer que não possa acontecer um e outro. Aqui, por exemplo, nós tivemos esse triângulo nessa tendência de queda. Imediatamente depois, nós tivemos um outro triângulo que vocês lembram por aqui, aqui, certo? E uma tendência de queda. Então, é possivelmente acontecer. Eu tenho um outro gráfico, o GBP-JPY, em que esse sim o preço rompe para cima. Nós estamos no GBP-JPY Libra contra o Ien japonês, gráfico de 1 hora, ok? E nós temos aqui que o preço fez um topo, 2, 3, e aqui ele ficou andando aqui tentando quebrar por um tempo, certo? Enfim, nós tivemos 3 toques nessa linha de resistência que ele formou aqui em cima. E nós tivemos aqui vários toques, 1, 2, aqui 3, 4, 5, ok? 5 toques nessa linha de suporte que é uma linha ascendente. Conforme a gente pode ver, essa é uma tendência de alta, esse topo aqui está mais baixo do que esse fundo está mais baixo do que esse e etc. Ok? Portanto, nós temos esse triângulo, esse número exato aqui que forma esse triângulo, deixa eu dar uma olhada, é o 132,91. Ok? Então o que acontece nesse triângulo? O preço ele vai criando pressão, ele vai forçando esse nível de preço que é o 132,91 até que uma hora ele consegue quebrar na direção da tendência, que nesse caso não precisa nem média para ver que era para cima, de alta, ok? E o movimento então é bastante significativo na direção do rompimento. Aqui ele deu um falso rompimento, isso é importante a gente notar, certo? Dentro do mercado, aí ele deu um falso rompimento aqui. E num vídeo posterior eu vou mostrar para vocês como que eu me protejo, como eu identifico um falso rompimento e como que eu entro dentro dos trades, ok? Bom, triângulo aí muito bonito, perfeito a formação, certo? Tocando aí várias vezes na linha de resistência, depois ele tentou a força vendedora tentou quebrar o triângulo para baixo aqui, não foi possível, não conseguiu, e então o rompimento acontece para cima, em que a força compradora consegue levar o preço lá para cima, ganhando então a batalha entre a força compradora e a força vendedora, depois desse breve período aqui de congestão, que foi de aproximadamente aí um dia e meio, né? Um dia e mais metade do outro dia, a gente pode ver que teve aqui então um breve período de congestão. Depois a força compradora vence essa disputa e consegue levar o preço na direção do rompimento, ok? Depois disso nós temos o USD-JPY, bastante similar, não é a mesma data, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada aqui embaixo, não é a mesma data. Então nós temos o USD-JPY, um triângulo no gráfico de 1 hora. Esse foi aproximadamente meio-dia, né? Metade de um dia aí de congestão. O preço, depois de um grande movimento de alta, bem expressivo, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas de alta consecutiva no SDJPY, vindo daqui até aqui formou um movimento de alta. Depois, logicamente, o mercado ele precisa entrar em um período para ele recompor, tomar um fôlego, ok? E então o que acontece? Geralmente o mercado entra em um período de consolidação, um período de range. Ele formou esse pequeno triângulo aqui de aproximadamente, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 horas de consolidação, o SDJPY. Vocês podem ver que ele formou aqui um fundo, aqui ele formou outro fundo, ele formou um topo aqui, outro topo aqui também, né? Vários toques aí. E quando ele realmente quebra, ele quebra a parte de cima, que ele estava construindo uma pressão, ele estava colocando pressão nesse nível. Vamos ver que nível que é. Opa. É 81.882,
certo? O que acontece? A força compradora queria subir e a força vendedora estava segurando. Desculpa. Então, a força vendedora criou uma barreira, criou um limite aqui, certo? Para que a força vendedora não pudesse passar. Desculpa. A força vendedora criou uma barreira, um limite para que a força compradora não pudesse passar desse nível. Ok? Então é como se esse aqui, se esse nível aqui fosse uma, como se pode dizer, uma trincheira, certo? Da força vendedora. Toda vez que o preço toca aqui, a força vendedora entra em ação e joga o preço para baixo. Mas ele não tem, a força dele vai se acabando e vai jogando o preço para baixo, mas cada vez mais alto, ok? E a força vendedora vai construindo, vai subindo, vai apertando esse nível aqui, ó. Eles vão apertando, encurralando cada vez mais a força vendedora, até que chega uma hora nesse ponto aqui em que a força compradora consegue então ultrapassar a força vendedora e o preço sobe significativamente, aí vários pips, na direção do rompimento principal, ok? O principal de tudo não é, conforme eu estou dizendo para vocês, não é exatamente que porque a gente tem um triângulo porque a gente tem um triângulo nesse tipo de formação, não é exatamente, isso não significa exatamente que o preço vai romper na direção da linha horizontal. Ao contrário, às vezes ele pode acontecer de romper na direção da linha ascendente ou da linha descendente, conforme no outro tipo de triângulo. Ele pode romper para cá sem nenhum problema, isso é completamente normal. Ok? Depois vamos ver o próximo gráfico que nós temos aqui. Nós temos o Euro CHF de 4 horas, um triângulo aí bem formado, certo? Formou uma resistência aqui, formou aqui de novo, formou um fundo aqui, um fundinho, tocou novamente, certo? E o que acontece? O mercado ele vai construindo pressão em cima desse nível, vai colocando pressão, vai colocando força, vai pressionando esse nível, que vamos dar uma olhada que nível que é o 1.3282, ok? 1.3282. Então, o mercado está claramente em uma tendência de alta, a gente pode visualizar isso, certo? Fundo, fundo, fundo cada vez mais altos, topo, esse topo aqui no caso, topo e aqui um outro topo depois, né? Mas nós estamos em uma tendência de alta. Esse triângulo acontece em uma hora importante e o que acontece? A força compradora vai colocando pressão cada vez mais nesse ponto de 1.32. Vai colocando pressão e chega uma hora. Bom, aqui então, vamos criar uma imagem aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Esse aqui é a trincheira da força vendedora. Toda vez que o preço chega aqui em cima, a força vendedora consegue jogar o preço para baixo. Toca aqui em cima, ele retrai. Toca, ele retrai. Só que a força compradora, ela vai criando pressão, vai colocando pressão nesse nível, vai forçando esse nível. Chega uma hora que é impossível já reter o mercado e o rompimento acontece. Um tanto quanto confuso aqui, o mercado rompeu, mas esse tipo de informação de preço aqui, essas várias barrinhas desse jeito, mostra para mim que o mercado estava um pouco indeciso, sem saber se ia realmente continuar na direção do rompimento ou não, certo? Mas o rompimento acontece, vai na direção, e o que é mais legal, olha só, o preço sobe, depois ele retrai, e esse ponto aqui que ele funciona como resistência, funciona como resistência, 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 resistência. Ele rompe e ele volta aqui, ó, e o preço toca exatamente no mesmo nível. E então esse ponto passa a funcionar agora como suporte, certo? Aqui foi resistência, aqui foi resistência, resistência, resistência. Aqui ele se torna então um suporte importante. O preço bate, toca aqui e torna a subir. Ok? Bom, pessoal, basicamente é isso para esse vídeo. Eu não quero deixar esse vídeo muito grande, certo? No próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês aquele tipo de formação de triângulo em que nós temos uma linha ascendente e uma linha descendente. Nossa, ficou muito feio esse desenho. Nós temos aqui esse tipo de formação de preço, outro triângulo, ok? Nós temos uma linha ascendente, descendente e ascendente. Aqui não existe ninguém colocando pressão em um número exato, como aqui, que nós tínhamos 1.32 sendo pressionado. Aqui nós temos duas linhas, uma linha de resistência em cima, uma linha de suporte embaixo, sendo pressionado cada vez mais,
e nesse caso, uma hora, uma das linhas vai ter que ceder e vai acontecer o rompimento em uma das direções. Certo? Espero que vocês tenham entendido o conceito desse tipo de triângulo, desse tipo de formação de preço dentro do mercado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Será um prazer atender vocês. Muito obrigado, um abraço e até mais.